Olá, chegue mais, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Michele Trombelli, jornalista. É um prazer ter você com a gente aqui em mais esse vodcast. Hoje a gente vai falar sobre a reforma tributária, que, como todo mundo sabe, é um avanço bastante necessário para o Brasil, mas que, como todo processo que é complexo, precisa de alguns ajustes finos para alcançar, obviamente, os melhores resultados. Essa preocupação tem sido demonstrada por várias entidades que representam o setor da saúde. E por isso, essas entidades estão sugerindo modificações no texto que está tramitando na Câmara Federal. O objetivo é evitar que um possível aumento da carga tributária provoque insegurança jurídica e afaste milhões de usuários do sistema de saúde privada por causa da elevação de custos. Esse processo levaria inevitavelmente a uma maior pressão sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, a gente está falando de um tema que basicamente interessa a todo mundo, né? Quem depende e quem não depende também da saúde privada. E aí, para entender um pouco melhor esse assunto, a gente conta aqui no estúdio com a presença de dois convidados. A Thaís Vega Xingai, que é advogada e contabilista, professora e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E também do Fernando Silveira Filho, que é presidente executivo da ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Lembrando que a ABMED congrega 180 empresas, entre fabricantes, importadores, distribuidores, responsáveis por cerca de 65% do mercado de equipamentos e dispositivos médicos no Brasil. E está realizando esse podcast em parceria com o Estadão Blue Studio. Obrigada, Fernando, pela sua participação também. Obrigado, Michele. Boa tarde, Thaís. Bom, então, agradecendo aqui a participação dos nossos dois convidados, eu vou começar com o Fernando, e acho importante a gente começar, Fernando, por um ponto básico. A ABMED, ela não é contra a reforma tributária, certo? O fato de sugerir ajustes não significa que a entidade deixa de reconhecer a importância da reforma para o Brasil? Sem dúvida, a ABMED, desde o início das discussões em torno da PEC 45, PEC 112, estivemos presentes e marcando sempre a nossa participação com contribuições muito efetivas, muito factuais a respeito do momento da saúde no Brasil e das demandas específicas que o setor como um todo tem. Todos esperávamos uma reforma ainda mais simples do que essa que está aqui. A alíquota única teria sido mais desejável, mais simplicidade, mas de qualquer maneira a gente entende que esse momento para a reforma tributária marca potencialmente um novo capítulo na trajetória das políticas tributárias no Brasil, com mais simplificação e potencialmente trazendo mais investimentos e gerando um ciclo de crescimento sustentável para o país. Bom, Thaís, a gente sabe que a saúde, ela corresponde aí por 9,7% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, tem a essencialidade segurada na Constituição. Você consegue descrever para a gente exatamente o que isso significa na prática e como essa essenciabilidade, ela pode ser tangibilizada? Qual a relação disso, por exemplo, com a reforma tributária? Joia, Michele. Olha, falando um pouco de juridiqueza aqui, o artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, a saúde acaba tendo, na Constituição, essa feição de um direito social. É, de fato, um valor protegido pela nossa Constituição. É daí que se extrai a ideia de que estamos falando de serviços e também de bens, em alguns casos, essenciais para a população. A gente está falando de bens e serviços de interesse público, né? Quando a reforma, Fernando falou em alíquota única, quando a reforma tributária foi originalmente pensada, lá na PEC 45, a ideia era ter uma alíquota única que expurgasse por completo do nosso sistema tributário essa ideia de essencialidade. Hoje nós temos no sistema tributário o critério da essencialidade para o ICMS, para o IPI, expressamente previsto na Constituição, e a ideia era deixarmos de tê-lo, inclusive, né, na apuração do nosso IVA, que são o IBS e a CBS. O fato é que a saúde é
um setor muito sujeito, muito sensível a variações mercadológicas, variações econômicas e variações de carga tributária. É por isso que foi previsto um tratamento diferenciado para os serviços de saúde, para os medicamentos, para os dispositivos médicos, por exemplo, né, relativizando essa eliminação da essencialidade no sistema tributário. Bom, e aí antes da gente entrar um pouco mais especificamente nos pontos da reforma tributária que precisam de ajustes na visão da ABIMED, Fernando, eu gostaria que você fizesse para a gente aqui uma projeção das duas grandes consequências de se manter o texto atual como ele está tramitando e sobre as quais as entidades vêm alertando, como por exemplo a ABIMED, como a carga tributária, o aumento da carga tributária e também a insegurança jurídica. Como isso aconteceria e quais implicações para as empresas do setor e também para o público em geral? Perfeito. Bom, uma primeira insegurança, eu acho que a Thaís depois pode comentar isso de uma maneira mais técnica, é a questão relativa às próprias alíquotas, né? Nós não estamos discutindo a alíquota que vai ser aplicada, nós estamos discutindo a alíquota de referência. E, na verdade, vai caber depois aos estados e municípios definirem as alíquotas efetivas do IBS. Então, isso pode, de alguma maneira, e a gente entende que até em experiências de outros países que adotaram o IVA, acabou partindo-se de uma taxa de referência, uma alíquota de referência que depois se provou necessariamente ter que ser maior já num curto espaço de tempo, coisa de 2, 3, 4 anos. Um segundo ponto que tem também ainda a ver com essa questão de insegurança jurídica é que nós, e por isso que eu comentei na questão anterior, ao ponto relativo à alíquota única, é que afinal de contas o nosso setor especificamente dispositivos médicos, mas medicamentos também, vamos acabar com 3 alíquotas. Porque nós vamos ter a alíquota de referência para uma gama muito ampla de produtos, ou seja, a alíquota cheia, teremos a possibilidade de redução de 60% em alguns itens e de 100% em outros itens. Portanto, em termos de complexidade, se tira algo de complexidade, mas não transforma, não traz a simplicidade necessária para o setor. Aí quando você conversa principalmente com companhias globais, todas elas têm uma dificuldade monumental em entender como é que é o processo tributário no Brasil. A reforma seria uma boa possibilidade de transformar isso em alguma coisa mais simples, né? Então a expectativa que nós temos hoje, e eu estou falando do PLP 68, que acabou sendo reproduzido no substitutivo da semana passada, quase que na sua íntegra, né? Principalmente no que se refere aos produtos que estariam ali nas suas reduções, a gente tem aqui a perspectiva de que entre 60% e 75% do setor vai ser impactado com uma carga tributária maior do que aquela que temos hoje de contribuição ou de recolhimento. Bom, aí, Thaís, a gente sabe que o setor de saúde, ele já está com a sustentabilidade abalada, principalmente se a gente soma aí uma série de fatores pós-pandemia, em consequência da pandemia. Você pode dar um apanhado geral para a gente desses fatores que têm jogado contra o equilíbrio do sistema, até para a gente entender um pouco mais, né, como um eventual aumento da carga tributária pode ser um ingrediente a mais nesse caldeirão de problemas que já existem? De novo, assim, como eu comentei ali no comecinho, o setor da saúde é um setor muito sensível a mudanças econômicas, mercadológicas e de carga tributária. E é um setor que sofreu com a pandemia, que tem sido impactado pelo aumento da expectativa de vida, pelas novas tecnologias, né, que acabam gerando a busca por esses novos produtos, novos tratamentos, isso impacta os planos de saúde e a gente acaba ali afetando o setor como um todo, né? A grande preocupação, quando a gente pensa em aumento de carga tributária, é que todos os aumentos acabam se refletindo no preço dos planos de saúde e quando o preço dos planos de saúde aumenta, quando as mensalidades ficam mais caras, a tendência é que se perca vidas no setor privado e que essas vidas migrem para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. O problema é que o SUS já está sobrecarregado, o orçamento não tem mais para onde crescer e o SUS não tem mais capacidade de absorver pessoas. Essa é a grande preocupação, né, com um eventual aumento de carga tributária decorrente da reforma.
E puxando aqui um gancho do que Fernando comentou, né? Quando a gente pensa nas diferentes alíquotas, essa variação de alíquotas gera uma dificuldade de classificação fiscal. E é uma porta que a gente deixa aberta para o litígio, né? Porque quem tem o dispositivo médico enquadrado na redução de 60%, pode querer se enquadrar na alíquota zero, e essas diferenças, além de serem trabalhosas, porque eu preciso entender, né, em qual lista eu enquadro a minha órtese, a minha prótese, e mais, por que eu estou nessa lista e um outro dispositivo semelhante tem uma tributação menor. Isso gera disputa sobre equidade na tributação, abre a porta para o litígio e para a complexidade, que é tudo que a gente não quer, né, no nosso novo sistema tributário. É isso, né? Bom, então vamos lá, vamos aos detalhes, então, entrar numa parte um pouquinho mais técnica da nossa conversa para descrever esses pontos, então, que precisam de ajuste. Como vocês já disseram, a redução de alíquota que seja de 60% ou 100%, aplicada automaticamente a todos os dispositivos médicos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, e não apenas a uma lista parcial, é isso? E explica pra gente exatamente, então, além de gerar menos insegurança jurídica, quais outros benefícios e quais outros pontos, Fernando? Retomando um pouquinho da fala anterior da Thaís, é importante entender que o setor de dispositivos médicos, o setor de saúde, perdão, é um setor de cadeia longa. E o setor de dispositivos médicos tem, dentro da área de saúde, a maior transversalidade, né? A gente costuma dizer que dispositivos médicos está na vida das pessoas antes delas nascerem e vai até o final. Né, seja por uso indireto através da submissão a um determinado exame, ou seja por utilização de órteses e próteses de maneira geral. São 100 mil produtos registrados na Anvisa. Uau. Então, quando você fala de listas, primeiro que o PLP 68 ele não contemplou tudo. Né? O entendimento que nós tínhamos e a expectativa que o setor todo tinha era que, dada a possibilidade de redução de 60 e 100, a gente fosse caminhar para um reconhecimento maior da essencialidade que a gente já mencionou, de tal forma a que o Brasil se comparasse aos países da OCDE, onde a grande maioria deles ou tem alíquotas muito reduzidas para a área de saúde ou zero. Não foi assim. O PLP 68 ele saiu com listas específicas. Lista na área de saúde já se provou uma coisa não só anacrônica, como extremamente difícil de administrar. Porque você precisa prever prazos e processos de renovação dessas listas que sejam compatíveis com a velocidade do próprio mercado. No nosso caso, dispositivos e equipamentos médicos têm um ciclo de inovação incremental muito curto, 18 a 24 meses. Então, se você começa a patinar nessa questão das listas, você pode ter problemas sérios de atualização, trazendo problemas concorrenciais, como a Thaís muito bem mencionou, mas para além disso, você traz um processo que atrasa a própria inovação em si, porque se você tem inovação a cada 18, 24 meses e você tem um espaçamento muito grande de reformulação das listas, isso pode ser problema. Aparentemente, pelo que foi colocado no substitutivo da semana, que saiu a semana passada, isso vai estar sanado de alguma maneira. Os prazos ali apontados parecem ser mais curtos, atendendo até um pleito que o setor fez, mas evidentemente nós estamos falando aqui não do que está colocado lá, mas daquilo que deverá ser votado no Congresso agora. Né? Essa é a questão de listas. E por que nós sempre nos referimos à Anvisa? A Anvisa ela é responsável pelo registro e pela regularização dos produtos. Então, produtos regularizados na Anvisa, eles são diariamente, semanalmente atualizados. Então, seria um processo automatizado, muito mais simples, muito mais direto, para que a própria Receita ou outros órgãos de governo pudessem se apropriar do que está vigente e regularizado num determinado momento, sem a necessidade de se gerar um processo de gestão específico para as listas. Pois é um assunto que tá rolando aí, né, Thaís? E aí acho que até como o próprio Fernando citou esse exemplo da OCDE, se a gente olhar ali, acho que pelo menos 20 dos 34 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles têm, né, essa questão aí de zerar as alíquotas, uma tendência, né, para diferenciar, e o objetivo não é favorecer exatamente essas empresas, né, mas viabilizar a ampliação do acesso ao atendimento
desenvolvimento e as tecnologias de ponta, o que só faz, obviamente, a população ter mais acesso à saúde, a essas tecnologias e, com isso, conseguir ser mais produtiva. Qual a importância? Você falou aí, é um setor de cauda longa. Para isso, precisa de uma visão mais de longo prazo para esse setor, Thaís? Sim, um ponto aqui interessante, pensando, né, na sistemática do IVA. O IVA, ele é um tributo que incide sobre o consumo, ele não é um tributo sobre a produção. Então, ele vai onerar aquela pessoa que está na ponta dessa cadeia longa consumindo o serviço de saúde ou que precisa pagar por uma prótese. Essa é a pessoa que será onerada pelo IVA. Então, quando nós falamos em tratamentos diferenciados, regimes específicos do IVA, nós estamos beneficiando, como você comentou, né, Michele, não as empresas, mas sim aqueles bens e serviços e, no final do dia, desonerando a ponta do consumo. É por isso que muitos países, eu tenho até aqui uma cola, a gente fez, à época da tramitação da PEC 45, uma pesquisa olhando para como 117 países no mundo tratavam o setor da saúde, no IVA. E desses 117, 82% dos países previram algum tratamento diferenciado para o setor da saúde, seja alíquota zero, seja uma alíquota reduzida. E por que isso? Justamente para evitar que a tributação impacte a escolha das pessoas pelos seus tratamentos de saúde. Então, que a tributação onere o serviço ou o bem da área da saúde e, por isso, alguém opte por, em vez de seguir com um tratamento privado, migrar para o serviço público, ou mesmo deixar de fazer um tratamento, ou escolher entre um tratamento e outro, porque um deles é mais barato. Então, é por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa cadeia para evitar que a tributação não seja neutra. Um dos propósitos da reforma tributária é fazer com que o sistema tributário seja neutro. Então, ele não impacte a organização das atividades empresariais, ele não impacte a forma como a vida dos cidadãos, né? A forma, as nossas escolhas como cidadãos. Esse é um cuidado muito grande que se precisa ter agora na regulamentação da reforma, né, no PLP 68. E me preocupa aqui quando eu ouço o Fernando comentar sobre a inovação, né, a tributação, a ideia das listas e a atualização a cada 120 dias. Esse prazo talvez esteja até razoável, não sei. Fernando comenta melhor do que eu, mas o prazo de atualização das listas de dispositivos médicos, ele não pode ser um impedimento à inovação. Né? Que, a inovação tecnológica é um dos primeiros passos para a gente desenvolver nossa economia e aqui desenvolver o bem-estar da população, a saúde da população. Esses são impactos que podem ser indesejados da tributação e a gente precisa sempre olhar com muito cuidado. 120 dias, ok? É difícil. Na verdade, o pleito do setor foi 90. Ah, tá. E acabou se transformando em 120. Mas veja bem, nós estamos falando de 120 contra a possibilidade de algo ser just in time. É só entrar no site da Anvisa e ver, já está lá. Tá? Então, são coisas que a gente vai ter que conviver. Obviamente, 120 dias vai atender, mas poderíamos ser mais simples. E a tarefa da Anvisa, né? Dizer quais são os dispositivos médicos. Então, por que não observar? Bom, vocês já citaram aí alguns pontos, eu acho que essa questão aí da insegurança jurídica, né, que é um dos pontos mais vulneráveis, a dupla incidência tributária em operações que envolvam mais de uma etapa, tem essa questão também da lei que pode facultar estados e municípios a definição dos seus tributos para a composição do IBS, e não tem essa referência tão clara ainda em relação às alíquotas que vão ser praticadas. Agora, a ABMED também pede que os créditos gerados sejam compensados no prazo máximo de 60 dias ou, se possível, automaticamente. Há uma série de aspectos que parecem ali ser justos, né? A gente está falando ali de pequenos detalhes que podem parecer um pouco complexos para quem está acompanhando, mas como a gente disse, vai afetar diretamente a ponta lá, né? O consumidor final. A gente está falando de detalhe pequeno mesmo ou é detalhe que vai fazer toda a diferença, Fernando? E eu até vou acrescentar aqui algumas outras perguntas. Se não forem ajustados, eles podem comprometer o conjunto da obra? Como é que está essa interlocução
articulação com o legislativo por parte da AMIMED? Vocês estão otimistas com o resultado desse trabalho aí de conscientização? Então, bem, Gisele, são detalhes, mas o diabo mora nos detalhes, né? Então, precisa tomar cuidado com algumas coisas como estão colocadas, né? Uma delas, por exemplo, a questão do crédito, que você bem citou. Porque é importante você ter os créditos no menor espaço de tempo possível. E tem um mecanismo agora, que é o split payment, que se for aplicado vai ser fantástico, porque vai ser praticamente automático. Mas existem algumas outras previsões ali dentro do substitutivo e do PLP 68 que falam de prazos estendidos, prazos que podem chegar a 9 meses mais 15 dias para pagamento, ou se você entra em processo de inspeção, não pode creditar. Então, tudo isso gera custo. A questão do crédito tem a ver com custo, é capital de giro envolvido naquilo. Outros aspectos que você citou e que são importantes a gente levar em consideração é que, por exemplo, está sendo colocado a aplicação do IVA ou do IBS e do CBS sobre juros, multas, acréscimos de outra natureza, ou seja, coisas que não são parte do fato gerador, que é o fornecimento de um bem ou serviço, passar a ser tributado. É uma medida, ao nosso ver, puramente arrecadatória. Mas para não ser muito detalhista e enfadonho para quem nos acompanha, eu acho que é um pouco nessa linha, né? Quer dizer, são os ajustes finos, mas que depois no dia a dia trazem muita complicação. Você comentou também a questão do diálogo, né? Como eu disse lá, desde 2019 que nós vemos dialogando tanto com o Executivo como o Legislativo. O próprio Legislativo criou um grupo de trabalho para fazer todas as etapas da reforma, e agora não foi diferente, e as pessoas têm sido muito receptivas a ouvir, né? O importante, a gente sabe que o momento é altamente político, né? A decisão agora é uma decisão política daqui para frente, então o nosso papel enquanto entidade, com todo o critério de integridade e ética possível, é mostrar para os legisladores o impacto real que vai ter, o dado de vida real, como é a vida efetivamente do lado de cá da operação. E quanto ao otimismo ou não, eu particularmente sou um realista com viés de alta, então nós temos claramente uma situação que pode ser muito benfazeja ao país, no sentido de abrir espaço para novos investimentos, atrair investimentos de qualquer origem de capital, e esse momento precisa ser bem aproveitado. E você é otimista com viés de alta também, Thaís? Eu sou sim, eu sou uma grande apoiadora da reforma, acho o texto do PLP 68 muito robusto, né? Mesmo com esses ajustes finos que a gente precisa fazer. Uma portaria da Receita Federal. Ele cobriu praticamente tudo. E foi ali preparado em tempo recorde pelo Executivo, mas não basta o texto. Né? Também importa a nossa cultura, né? Tanto do lado da fiscalização, das administrações tributárias, como do lado dos contribuintes, dos seus advogados. A gente precisa mudar, né, o que chamam aí de mindset. A nossa cultura tributária é muito importante para que a gente abra espaço para, né, esse crescimento, essa inovação que o Fernando comentou. Muito bem, 2 realistas então com viés de alta aqui, a gente está chegando ao fim, reta final dessa nossa conversa super importante sobre a reforma tributária e o impacto da reforma no setor da saúde. Vamos ter uns minutinhos finais aqui rapidinho para a gente se despedir, dar a mensagem final. Eu vou começar com você, Thaís Veiga Xingai, advogada e contabilista, professora e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER. Por favor, sua mensagem final, Thaís. Obrigada, eu quero fazer aqui, deixar um último comentário, quase que na sequência dessa minha reflexão sobre a cultura, né, sobre a nossa forma de tratar a tributação, que é, quando nós pensamos no IVA, no desenho desses novos tributos que estão sendo agora colocados, né, a gente vai ter o IBS, a CBS, o imposto seletivo, o desenho importa muito. Então, esses pequenos detalhes, como o Fernando comentou, eles fazem sim toda a diferença. São os pequenos detalhes, as pequenas lacunas que deixam brechas para o litígio, para a complexidade, que, de novo, é tudo que a gente não quer. A gente quer um sistema transparente, simples, neutro, o mais equânime possível,
né? E para isso a gente precisa sim tomar esse cuidado com os detalhes e continuar debatendo, tendo essa porta aberta para o debate é muito importante. Obrigada, Thaís. Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABMed, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Também agradeço demais sua participação e gostaria que você deixasse aqui um recado final. Bom, muito obrigado. Como eu disse, né, o momento agora é político. A definição de como nós vamos viver do ponto de vista tributário nos próximos 30, 40 anos está com o Congresso. Nós entendemos que, como entidade, contribuímos para a ampliação do acesso. Nosso principal objetivo, nosso propósito é contribuir para o acesso da população cada vez maior e mais qualitativo, seja em termos de serviços, como também de dispositivos e equipamentos médicos, né? Eu costumo dizer, a saúde do brasileiro vale tanto quanto de qualquer outro cidadão do mundo. Então a gente não pode ter gaps tecnológicos de 8 anos como temos hoje. Nosso esforço em contribuir nas discussões e reformulação da proposta é exatamente atender esse propósito, né? Fazer com que isso se materialize e a gente possa fazer esse mercado crescer. Então, queria agradecer a vocês, Thaís, Michele, por estar aqui, né, com a gente, nos receber, conversar sobre esse assunto, e espero que tenha sido proveitoso e interessante para as pessoas que estão acompanhando também, e desde já, muito obrigado. A gente que agradece, com certeza eu e todo mundo que está acompanhando aprendeu bastante hoje, agradeço a participação de vocês e assim a gente encerra mais esse vodcast numa produção do Estadão Blue Studio em parceria com a ABMed. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia, a gente se vê numa próxima oportunidade.